Nosso entrevistado no Análise de Fato de hoje é formado em Direito pela Universidade de São Paulo, é mestre em Economia e doutor em Filosofia também pela USP. Foi ministro da Educação durante os governos Lula e Dilma. Hoje participa do ato Lula Livre em defesa da Amazônia, da Amazônia, da educação e dos direitos. Eu converso agora com Fernando Haddad. Seja muito bem-vindo, Haddad, ao nosso Jornal da TVC. Muito prazer. Haddad, a gente gostaria de começar falando exatamente sobre educação. Você é professor, foi ministro da Educação. A gente queria que você fizesse uma análise, né, sobre a educação hoje aqui no nosso país, que prioridades o governo federal deveria tomar diante da situação atual. Então, para quem está nos assistindo ter uma ideia do que aconteceu, sobretudo na gestão do Lula e da Dilma, o que aconteceu de fato com a educação brasileira? A educação infantil teve um boom de matrícula, aumentou muito o acesso à creche e pré-escola. A educação superior teve um boom de matrícula. Muita gente pobre, filho de trabalhador, escola pública, negro, que não tinha acesso à universidade, passou a ter acesso. O ensino fundamental já tinha atendimento, mas a qualidade era muito baixa. A qualidade melhorou bastante, sobretudo no Fundamental 1, até o 5º ano. Mas também o Fundamental 2 até o 9º ano teve um incremento de qualidade. O que não funcionou? Estou falando do que funcionou. O que não funcionou tão bem foi o ensino médio. Mas um detalhe, no Nordeste, Ceará, Piauí e Pernambuco foram destaque. O que significa dizer que eles podem servir de inspiração para os outros estados. Porque quem cuida do ensino médio é o governador. E aqui o nosso Camilo, o nosso Wellington Dias lá no Piauí, o nosso Paulo Câmara em Pernambuco, deram uma demonstração de que é possível melhorar muito o ensino médio. Então, se eu estivesse lá no Ministério da Educação, ou fosse presidente, indicasse o ministro, ou fosse ministro do Lula de novo, o que eu ia fazer? Eu ia cuidar do ensino médio. Com o quê? Com essas experiências. Você, enquanto ministro, foi responsável por alguns programas, né? Hoje a gente tem algumas propostas também, né? Como o Futurice, por exemplo. Como que você analisa esse projeto que está sendo colocado? O Futurice, para as pessoas entenderem, quer tirar o dinheiro do governo das universidades e quer que as universidades corram atrás das empresas para captar dinheiro. Não vai funcionar. A experiência internacional demonstra que quando o governo não banca pesquisa, o setor privado ele pode contribuir, mas não na mesma proporção. Para cada R$1 que a iniciativa privada põe nas universidades americanas, para cada R$1, o governo americano põe 10. Então é uma desproporção, é 10 para 1. Como é que o governo quer tirar dinheiro público das universidades? O que deveria permitir é dar mais liberdade para elas, mas mantendo o orçamento público e respeitando a autonomia universitária, que é o que está sendo desrespeitado. Por exemplo, aqui na UFC, o Bolsonaro não nomeou quem foi eleito pela comunidade. Será que ele sabe mais do que a comunidade da UFC? Quem é o melhor quadro para ser o reitor da universidade? O Bolsonaro não tem conhecimento nenhum de educação. Ele vai escolher o reitor e todos os professores, estudantes e funcionários não vão ser respeitados na sua autonomia. Então, essas falhas que estão acontecendo que são graves. Você, enquanto professor, se sente ameaçado com relação aos cortes, por exemplo, nas verbas das pesquisas? Não, veja bem, eu nem posso me sentir ameaçado com nada, porque eu sou uma pessoa que faz política. Quem faz política não pode se sentir ameaçado, tem que rodar o país e conversar com as pessoas, para que a gente diga para o governo o que é a nossa vontade. O governo não é dono do país. E nós temos que mostrar para ele isso. Já teve mais de 1 milhão de pessoas na rua contra o governo Bolsonaro por causa da educação. Agora teve não sei quantas mil pessoas por causa da Amazônia, por causa da ciência e tecnologia. O povo está acordando, não vai deixar ele... É que na cabeça dele, ser presidente é ser dono das coisas. Então ele quer vender, ele quer fazer parceria com o Trump para entregar a Amazônia para o Trump. Só que ele não é dono da Amazônia, nem é dono da Petrobras, quem é dono é o povo.
Quando eles falam de soberania nacional, a soberania nacional é do povo. Não é do presidente da República, nem do deputado, nem do senador. Quem manda no Brasil é o povo. O Haddad, a gente sabe que o Nordeste hoje ele está vivendo uma experiência de consolidação de autonomia em diversos aspectos, né? Educação, saúde, economia. Como que você analisa esse protagonismo do Nordeste? Olha, o Nordeste era o patinho feio do Brasil a vida inteira, até chegar o Lula na presidência. Houve alguns esforços anteriores? Houve, mas não surtiram efeito. Efetivamente, quem deu um banho de loja, quem deu um choque de modernidade no Nordeste foi o governo Lula. Porque trouxe o Fundeb para cá, são 10 bilhões de reais por ano na educação, trouxe a transposição para cá, trouxe as cisternas para cá, trouxe o Bolsa Família para cá, trouxe o Luz para Todos para cá, trouxe as universidades para o interior dos estados, trouxe as escolas técnicas para cá. Eu ficaria um programa inteiro falando do que o Lula fez pelo Nordeste. Por quê? Porque ele sabia que o Nordeste não podia ser problema, tinha que ser a solução. E quem puxa hoje o desenvolvimento brasileiro? O Nordeste. Desde o governo Lula, o Nordeste tem taxas de crescimento acima da média nacional. Por quê? Porque a região parou de ser vista como um problema, passou a ser vista como parte da integração nacional. Por isso que os nordestinos respondem ao Lula com tanto entusiasmo na eleição, porque sabem que o Lula fez a diferença. Os governadores do Nordeste, inclusive, estão se organizando em um consórcio interestadual, né? O que você acha dessa ideia? Excelente, porque, primeiro, independentemente de posição ideológica, são governadores eleitos muito bem avaliados. Todos eles, muito bem avaliados. Segundo lugar, são pessoas que têm uma mesma orientação social, querem desenvolvimento social. Não é desenvolvimento para deixar uns ricos e os outros na pobreza. Querem desenvolvimento com inclusão, com participação, com oportunidade. Então você pega aí essa safra de governadores, todos eles eleitos, inclusive com o apoio do Lula, uma safra espetacular. Quer dizer, gente que está fazendo a diferença. Às vezes o sujeito não acerta em tudo, mas ele acerta em algumas coisas importantes para a população. Então você tem aqui no Ceará, você vê, educação no Ceará é assunto no país inteiro. A questão da segurança, o que o Camilo começou a fazer esse ano, está chamando a atenção do Brasil inteiro. E você vai para o Maranhão, são outros exemplos. Você vai para o Piauí, são outros exemplos. Você vai para a Bahia, são outros exemplos. Mas você sempre vai achar boas práticas em cada um dos estados nordestinos. Perfeito. Haddad, você meio que introduziu já uma pergunta que eu tinha para lhe fazer sobre a questão da Amazônia, porque a gente não pode deixar de falar, Claro. que perpassa também essa questão da educação ambiental, né? Claro. O que você poderia dizer para as pessoas sobre essa situação? Olha, o exemplo que está vindo de cima é o pior possível. Esse é o nosso problema. Não é fácil fazer a gestão da Amazônia. Ninguém aqui vai dizer, é fácil. São 5 milhões de quilômetros quadrados. Como é que é fácil? Não é fácil. Agora você tem que dar o exemplo. Quando você dá o exemplo contrário, botar fogo, botar indo para correr, desmarcar reserva indígena, deixar a mineradora fazer o que quer em território protegido. Quando você começa a dar maus exemplos, o povo lá na ponta se sente autorizado a fazer qualquer coisa. Essas queimadas, a quase totalidade, foi provocada pelo homem, pelo ser humano, inspirado numa retórica governamental totalmente equivocada. Se o mundo achasse que o governo está fazendo um bom trabalho, não estariam cancelando encomendas de produtos brasileiros. Estariam ajudando o governo. Só que o governo passa uma mensagem que não podia ser pior. Tipo, a Amazônia é nossa, eu faço o que eu quiser com ela. Não é assim. Porque ele vai dizer, o dinheiro é nosso, eu compro de quem eu quiser também. E aí? E os reflexos são mundiais, né? Os reflexos dos incêndios na Amazônia são mundiais. São mundiais. Você não pode ter soberba. Você não pode dizer a soberania. O país é meu, eu faço o que quiser com ele. Porque o outro lá que está comprando couro
vai comprar couro de um país que tenha compromisso ambiental. O outro que está comprando soja vai comprar soja de um país que tem compromisso ambiental. Você tendo dinheiro para comprar, você vai escolher comprar de quem? De quem tem mais compromissos com a agenda internacional. E a sustentabilidade, queira o Bolsonaro ou não, está na ordem do dia. Perfeito. Haddad, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade em nos conceder essa entrevista. Só lembrando mais uma vez que o Haddad está em Fortaleza por ocasião do ato Lula Livre em defesa da Amazônia, da educação e dos direitos. Muito obrigado, viu, Haddad? Obrigado a você. Nós voltamos ao estúdio.